É com muita alegria que estou aqui, vendo tantos irmãos daqui, amados irmãos e irmãs, daqui da região de sul de Minas. Já há um bom tempo que eu não venho para cá, e vendo os rostos alegres dos irmãos, né, cheios de vida, vitalidade, eu agradeço ao Senhor. Eu acabo de voltar de uma viagem pela Europa. Fomos até Lisboa, tivemos uma conferência em Lisboa, 4 mensagens, e depois eu fui com um pequeno grupo visitar a Grécia, Atenas, Corinto, e depois nós fomos até Ásia Menor, Turquia de hoje, visitando as 7 igrejas da Ásia Menor do tempo de Paulo, e começando por Esmina, fomos até Laodiceia, conhecemos Hierápolis, e depois fomos para Filadélfia, Sardes e também Éfeso. A impressão que tive, claro que a viagem toda tem muita coisa a relatar, mas o que eu queria passar a impressão para essa noite é de que a humanidade precisa conhecer a vontade de Deus. E por falta do conhecimento de Deus, por falta do conhecimento da vontade de Deus, as pessoas ficam sem direção e a corrupção entra muito facilmente na sociedade humana. Depois da queda do homem, vocês sabem que, por causa da ofensa de um só homem, isso está em Romanos capítulo 5, todos pecaram, né, por causa de Adão, e todos pecaram, e a morte veio através do pecado, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E, desde então, o que se espera da sociedade humana é só corrupção, violência e maldade. Tanto é que, ao chegar em Gênesis capítulo 6, Deus, ao olhar para a terra, ele só via maldade se multiplicando, e era continuamente mal o desígnio do coração do homem. A ponto de Paulo falar em Romanos 3 de que não há um justo, nem sequer um, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E assim é o homem, por natureza, após a queda, corrupto. Não confiem na sua carne, não confiem em você mesmo, porque todos temos a mesma natureza. E Deus, então, resolveu dar cabo ao homem e mandou dilúvio. E com o dilúvio, Deus esperava ter um novo começo através da família de Noé. E começa, então, a civilização pós-dilúvio. Esperava-se que o temor de Deus, principalmente por causa de um grande acontecimento, da grande tragédia da humanidade, o dilúvio, tantas pessoas morreram, pudesse o homem, através do temor do coração, viver de uma forma diferente do que viveu até o tempo do dilúvio. Mas o que se viu é que rapidamente o homem se corrompeu outra vez. E nós sabemos que a Bíblia registra uma pessoa chamada Nimrod. Provavelmente esse homem tenha surgido
em torno de 150 anos depois do dilúvio. E ele começou a se tornar poderoso na terra. Ele então descobriu qual a maneira de obter poder de um ajuntamento de pessoas. E provavelmente seja o primeiro homem que viu no ajuntamento do homem a maneira de manipular, de conseguir ser poderoso entre os homens. E vocês sabem, desculpe-me entrar nesse assunto, vocês sabem que para o Karl Marx, para se conseguir um governo com a ditadura da esquerda, era necessário derrubar 3 pilares na sociedade, e as 3 pilares são derrubar o conceito de Deus, derrubar o conceito da família e derrubar o conceito de propriedade privada. Assim, todos viveriam para o Estado fazia papel de Deus, de família e também de propriedade. E o Nimrod, ele descobriu isso, na verdade, muitos anos antes, de que, para que ele pudesse ter um poder absoluto entre os homens, ele precisava derrubar o temor a Deus. E ele conseguiu fazê-lo na sua época, dizendo para os homens que o homem não precisava mais temer a Deus, viver debaixo da tirania da vontade de Deus, e que o homem precisava se libertar de ter tanto medo de Deus, ter medo do castigo de Deus, de fazer a sua vontade, mas que o homem podia muito bem buscar a sua própria vontade. E que ele garantiria segurança, ele garantiria pão na mesa, ele garantiria tudo que o homem precisava, debaixo do seu governo, da sua tirania. E assim, ele teve sucesso, tirou o temor de Deus das pessoas da época. E pouco tempo depois, quando nasceu Abraão, nós vimos que Abraão nasceu 352 anos depois do dilúvio. Quando Abraão nasceu, já, pelo menos segundo o que registra na Bíblia, não vemos alguém adorando ao Deus verdadeiro. E até o seu pai, Tera, adorava outros deuses. E a tradição diz que ele era até fabricante de ídolos. Então, irmãos, essa era a situação da época de Abraão, porque Nimrod havia feito um bom trabalho, tirado o temor das pessoas para com Deus, e os homens então viviam para o seu próprio interesse, fazendo a sua própria vontade. Todavia, o homem conhece a sua limitação, precisa de alguma ajuda da divindade, e vocês sabem, o acontecimento registrado em Gênesis 6 mostra que os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, e houve uma confusão de mistura de raças, de espécies, e houve gigantes, homens de renome, talvez ligado à mitologia grega, e o homem descobre então que o homem não precisa de Deus, todavia precisa de divindade, precisa de ajuda, uma força sobre-humana, e começa a se adorar outros deuses. Criaram deuses para si, criaram ídolos para si, para fazer a vontade do homem. Esse era o princípio pelo qual o homem começou a fazer ídolos e adorar. O ídolo nada é, segundo o Velho Testamento, o próprio Deus diz, ídolo nada é, não passa de um pedaço de pau,
pedaço de pedra, pedaço de ouro, de prata. Mas, quando o homem adora e sacrifica aos ídolos, Satanás põe algo espiritual por trás, maligno. E parece funcionar. Por exemplo, algum comerciante que quer ganhar dinheiro mais do que os outros. Ele apela para a divindade, cria um ídolo das riquezas e adora aquele ídolo, sacrifica aqueles ídolos, alguma coisa maligna por trás, e faz funcionar. E assim, o homem começa a criar ídolos para os seus próprios benefícios. Agricultor que precisa de uma boa colheita, cria-se um ídolo para ter boa colheita. E falta fertilidade nas mulheres, cria-se uma deusa da fertilidade, e assim por diante. Irmãos, hoje não é diferente. No nosso mundo, nós temos ídolos para todo quanto é tipo de necessidade do homem. Assim foi naquela época. Pensavam eles, ingenuamente, de que eles continuavam a dominar os ídolos, porque eles faziam os ídolos fazerem a sua vontade. Mal sabem eles que eles estavam adorando o próprio diabo. Vocês se lembram de Jesus, numa das tentações? Satanás disse para Jesus, o diabo disse para Jesus, se prostrado me adorares, eu darei tudo isso para ti, que são os reinos e a glória desses reinos. Era só prostrar e adorar. Então, mal sabe o homem de que estaria, na verdade, sob a escravidão do diabo. Mas o homem ainda achava que estaria por cima, fazendo a sua própria vontade, ganhando dinheiro, tendo boas colheitas, fazendo a sua própria vontade e prosperar. Quando eu fui visitar na Grécia, e os gregos acreditam em muitos deuses. Eles não acreditam em um só Deus, muitos deuses. E que o líder dos deuses é o Zeus. E para cada necessidade, cada segmento da necessidade do homem tem um Deus. Por exemplo, hospital tem um Deus que é Asclépio. Quer dizer, o que é hospital? Pessoa doente leva-se para o hospital e fica sob o julgamento desse Deus. Se esse Deus for misericordioso com o doente, ele vai ser curado. Mas se esse Deus não gostar desse doente, vai mandar castigo e esse doente vai morrer. É assim eles criam em tudo. Tem um Deus que controla a agricultura, Deus que controla fertilidade, tudo são feitos pelo controle dos deuses. E aí você começa a perceber que o homem acabou sendo escravo dos deuses. Quando você visita a Grécia, você vai ver que há templo para Zeus. Há templo erigido para a deusa Artemis, ou a Diana. Tem templo para Afrodite. Tem templo para todos os deuses, para adorar esses deuses. Sabe por quê? Com medo desses deuses aplicarem algum castigo ao homem, para agradá-los. Vocês se lembram quando Paulo passou por Atenas? Ele disse que ele via em tudo, atenienses eram extremamente religiosos.
Havia deuses por tudo quanto é lado. Havia mais deuses do que homens. Dionísio, vocês se lembram, vocês sabem da história do Dionísio ou não? Dionísio, ele morava num barril, totalmente, ele fala, eu não preciso de nada material para viver. E ele andava com uma lanterna, à plena luz do dia, e perguntavam para ele, o que você está fazendo com essa lanterna à plena luz do sol? Eu estou procurando um homem, porque só tem deuses aqui. Estou procurando um homem, não acho um homem. Então, assim era Atenas. E Paulo discutia, tanto nas sinagogas, e também depois na praça. Vocês podem ler isso em Atos 17. Paulo discutia na praça, e se você for para o Strongs, grego, a praça ali é ágora. Ágora é um lugar que pode se chamar de mercado, é um mercado de compra e venda, um mercado para comprar e venda escravos também, mas também é um lugar onde se podia fazer assembleias para anunciar alguma coisa, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha jornal, não tinha revista, não tinha nada, e como se anunciava coisas, era nesse lugar chamado Ágora. E Paulo foi na praça, foi no Ágora, para discutir, né, com os atenienses, mostrar, pregar sobre Jesus Cristo, o único Deus. E houve então tumulto. Nós não entendemos, eles não têm conceito de um Deus único, e passaram a discutir com Paulo. E vocês sabem, não sei se vocês sabem, que Atenas é uma das primeiras cidades, ou reino, que ali começou a se praticar a democracia. Quer dizer, tudo era feito por votos, isso já antes de Cristo. Eles faziam as coisas por voto. E numa democracia frágil daquele tempo, eles tinham muito medo de sedições, de revoltas, de alguém tomar conta ali como um ditador e, de repente, fechar, né, o sistema de governo deles. Então, quando Paulo começou a discutir sobre esse Deus e a ressurreição, Jesus Cristo e a ressurreição, eles ficaram com medo de levantar uma sedição, levaram Paulo para Areópago. Areópago é num lugar pouco mais alto, e ali indagaram ele, explica você que Deus você tem. Ali estaria um público mais específico, não deixou ele ter contato com o povo. E assim foi em Atos 17. Aí eu vi, irmãos, que o homem que queria se libertar de Deus, do controle de Deus, acabou caindo na escravidão dos deuses. Então Paulo prega o Deus desconhecido deles. Eles criaram um ídolo, um templo, em memória ou para adorar o Deus desconhecido. Sabe por quê? Com medo de terem esquecido algum Deus. Se eles esqueceram algum Deus e esse Deus resolver castigá-los, eles não iriam suportar. Então eles criaram por segurança o Deus desconhecido. E Paulo usou essa brecha e pregou sobre o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Né? Tudo isso quero mostrar para vocês que o homem, desconhecendo a vontade de Deus, desconhecendo o que Deus realmente quer, o homem está totalmente perdido. Totalmente perdido. Em Atenas, os homens não se ocupavam de mais nada senão em busca da sabedoria, da filosofia. Me disseram que em Atenas, naquela época, os homens não trabalhavam
porque eles compravam escravos e os escravos trabalhavam por eles. Esses escravos vêm de onde? Não é o que nós pensamos, vêm da África, não. Esses escravos vêm dos povos vencidos. Em uma guerra, vence-se uma guerra e o povo vencido é trazido e vendido no mercado como escravo. São esses escravos que nós também lemos no nossa Bíblia. Não é isso? Paulo fala, seja livre, seja escravo, são esses escravos. E então os atenienses não se ocupavam com nada. Eles tinham dinheiro para sobreviver, mas eles eram mais nobres. Eles queriam saber, eles queriam buscar sabedoria para tirar várias dúvidas, né, existenciais do homem. Enquanto que o povo mais baixo se preocupava apenas trabalhava para sobreviver. Mas esse povo, os gregos, eles buscavam sabedoria, eram mais nobres. Eles buscavam saber por que eles existem, de onde eles vêm, para onde eles vão, né, qual é a maneira certa de viver aqui na Terra. Irmãos, e assim surgiram os epicureus, os estoicos, são duas linhas filosóficas, e outras filosofias surgiram ali, porque o homem está sem rumo. O homem não sabe para onde vai, não entende porque esses sofrimentos que o homem passa todo dia, afinal de contas, é para quê? Não é? Você sabe porque existe, porque vive? Deus, se Ele não revela, o homem fica sem saber. Nós vivemos cheio de crises existenciais, conflitos internos, não sabemos a razão de ser de várias coisas, porque entes queridos nossos morrem, por que algumas coisas infelizes acontecem na nossa vida, porque a vida humana é tão difícil assim, tem tantos sofrimentos. Irmãos, se a gente não conhecer a vontade de Deus, nós não sabemos responder nenhuma dessas perguntas. E a nossa vida seria infeliz. É ou não é? Mas graças a Deus, nós sabemos. Por isso, com isso como base, eu vou ler Efésios 1 para vocês. Efésios 1. Ou antes, eu vou ler capítulo 3 para vocês, Efésios capítulo 3. Durante todo o tempo, desde a criação até Cristo, a vontade de Deus sempre foi um mistério. Ninguém sabia de nada que Deus queria. Por isso que os homens viviam na escuridão, vivem às cegas. Mas graças a Deus, irmãos, o Novo Testamento chegou, Cristo chegou, e Deus revelou o seu mistério. Capítulo 3, vou ler desde o versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a dispensação aqui é oikonomia, né? Da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Afinal de contas, qual é a tarefa do apóstolo? Qual é o que foi o comissionamento do apóstolo? Qual é a oikonomia confiada, a oikonomia da graça, como se dispensa a graça, né, que Deus quer através do apóstolo? Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento
do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Irmãos, durante milhares de anos, não foi isso revelado aos homens, e o homem viveu na escuridão total. E agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, através dos seus santos apóstolos e profetas, Deus revelou no Espírito aos seus santos a nós. Por isso, irmãos, não tem desculpa a gente não conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus e viver para ela. Se você ainda não viu, precisa ver. Se a sua vida ainda está muito para a sua vontade, para a sua causa, irmãos, precisa mudar o rumo da sua vida, porque esse mistério foi revelado. O que os antigos buscaram saber, eles não tiveram chance, mas a nós foi revelado. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quer dizer, por meio do Evangelho, nós, pecadores, fomos justificados pela morte de Cristo, pela redenção de Cristo. E nós que éramos pecadores, fomos não só justificados, nós somos reconciliados com Deus. E não somente isso, reconciliados para pertencermos ao corpo de Cristo. Isto é, nós nos tornamos membro desse corpo. Os gentios e os judeus são membros do mesmo corpo, de todos aqueles que creram em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, esse é o mistério da vontade de Deus. Né? Vontade de Deus. Agora vamos para o capítulo 1. Vai ficar mais claro agora no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Irmãos, pela graça de Deus, a nós foi desvendado, tirado o véu, foi revelado. Precisamos ver, irmãos, é uma questão de revelação. Não é só uma questão de teologia, não. Deus precisa revelar você. Tá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o que Deus já propôs em Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. O bom prazer da sua vontade, da vontade de Deus. Deus, ele tem uma vontade forte. E a vontade de Deus, irmãos, será feita. Queira você ou não. A vontade de Deus é muito forte. É a única coisa imutável, inegociável, é a vontade de Deus. A vontade de Deus vai permanecer. Por quê? Porque a vontade de Deus, para Deus satisfazer a sua vontade, Ele, a partir do seu bom prazer, Ele pensou num plano. E esse plano é um mistério da sua vontade. E nesse plano, o homem está no centro desse plano. Por quê? Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu
como as da terra. O mistério da vontade de Deus é quando Ele terminar a execução da sua vontade, operacionalização do seu projeto, Ele vai fazer convergir todas as coisas em Cristo. Cristo vai encabeçar sobre todas as coisas. Porque hoje esse universo não está totalmente encabeçado por Cristo. Porque muito tempo atrás, um arcanjo que foi feito de uma maneira perfeita e bela, ele se achou tão perfeito, descrito em Ezequiel 28 e Isaías 14, ele foi criado como sinete da perfeição. Ele se orgulhou da sua beleza e da sua sabedoria. Ele queria subir e chegar até ser igual ao Altíssimo. Irmãos, uma criatura jamais pode se igualar ao Criador. Deus então lançou por terra. E assim, nesse universo, de um só cabeça que é Deus, agora surgiu uma outra autoridade clandestina. Essa autoridade clandestina, Paulo chama de império das trevas, autoridade das trevas, ou potestade das trevas. E, por isso, o mundo em que vivemos, o universo em que vivemos, é um universo em constante entropia. Está em constante processo de desordem e corrupção por causa dessa falta de encabeçamento de Deus e ter essa outra linha de autoridade clandestina governando sobre as coisas. Por isso vivemos num mundo de caos, vivemos num mundo de corrupção, violência, maldade, e nós temos, pela queda do homem, a própria natureza da corrupção dentro de nós. O homem precisa ser salvo disso. Mas graças a Deus, que o mistério da vontade de Deus é um dia fazer todas as coisas voltarem à sua normalidade. E a normalidade é encabeçar todas as coisas em Cristo. E para que isso aconteça, todas essas coisas negativas terão de ser eliminadas. E quem vai fazer isso? Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, veja que eu estou falando a respeito de um homem. Deus se fez um homem. E verdadeiramente um homem. Ele se fez um homem como nós. O Verbo tornou-se carne. E a carne não é uma expressão positiva. E nós vimos esse Deus se tornar um homem. Ele viveu uma vida humana perfeita na terra. Alguns pensam que Jesus foi crucificado no último dia, o último momento. Na verdade, desde que ele nasceu, ele viveu uma vida crucificada. Ele jamais fez a sua própria vontade. Ele nunca teve liberdade de pensamento. O seu pensamento era dedicado ao pensamento de Deus. Ele nunca fez a própria vontade. Ele disse para os judeus: eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu não falo as minhas próprias palavras.
da forma como ouço do Pai, eu julgo as coisas. Não é assim que Jesus viveu aqui na terra? Amém. Em nenhum momento sequer ele usurpou da sua posição de Deus e se tornou independente ao Pai, fazendo alguma coisa por conta própria. Não, ele viveu uma vida humana obediente. Hebreus fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E ele foi tentado à nossa semelhança. Ele não veio como um super-homem, blindado. Não, ele veio como um de nós. Só que ele jamais pecou. Ele se tornou obediente e obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso, Deus Pai o aprovou. E ele, na verdade, viveu essa vida humana perfeita, irmãos, para produzir para nós uma humanidade perfeita, que hoje está à nossa disposição para viver. Porque a nossa humanidade hoje é deficiente. Depois que o homem caiu, a minha humanidade, a sua humanidade, irmão, não serve para fazer a vontade de Deus. E Deus, então, proporcionou através do trabalho de Cristo, em Filipenses nós estudamos sobre esplâncnon de Cristo. No esplâncnon de Cristo, irmão, nós temos a humanidade perfeita de Cristo, que tem a mesma natureza de Deus, mesma essência de Deus, é um homem, esse homem, na sua humanidade, era cheia de compaixão, de misericórdia, de perdão, é ou não é? Coisa que nós não temos. Pedro falou para Jesus, Jesus, o que é perdoar um irmão? 7 vezes está bom? Pedro já tinha alcançado o ápice do perdão do homem, 7 vezes. Jesus falou, não, são 70 vezes 7. Quer dizer, o homem não consegue alcançar essa humanidade, mas Jesus alcançou. E hoje está à nossa disposição, no nosso espírito, no esplâncnon de Cristo. Ele morreu, essa morte vicária, essa morte que nos substituiu pelos nossos pecados, Deus nos redimiu. Irmãos, o sangue de Cristo, Deus usou para fazer a expiação pelos nossos pecados. O seu sangue se tornou a propiciação pelos nossos pecados, e Deus hoje nos aceita de volta no Santo dos Santos. O véu do santo lugar para Santo dos Santos hoje, quando Jesus expirou na cruz, foi aberto de cima a baixo. Significa que o próprio Deus rasgou. E hoje, por causa disso, nós temos o quê? Acesso ao próprio Deus. Coisa que o homem nunca teve. Somente Moisés, no Antigo Testamento, foi o único que falava com Deus face a face, e mesmo assim, a sua glória era desvanecente. 2 Coríntios 3 fala isso. Mas hoje, nós estamos no ministério do Espírito, no ministério da vida. A glória que nós recebemos no Santo dos Santos, na comunhão com Deus, face a face, essa glória é permanente. Não desvanece. É ou não é? É isso que Deus está fazendo. Jesus, então, se humilhou, Satanás se exaltou, mas Jesus foi no caminho contrário. Ele se humilhou. E se humilhou até a morte e foi aprovado por Deus. E o varão aprovado por Deus, Deus o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, irmãos, Deus, com sua suprema grandeza, ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e não só isso, o fez assentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais. Um homem, Jesus, ele não está na posição de Deus, é a posição do homem, foi exaltado, irmãos, à direita de Deus na região celestial. E que região é essa? Região equiparada aos principados de potestades?
Não, é uma região acima. Como está escrito aqui? Acima, versículo 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, ele está acima de toda autoridade. Autoridade clandestina. Potestade ilegítima que causou a confusão toda aqui na terra. Hoje, Cristo está acima de todos eles. E para que Deus possa convergir todas as coisas em Cristo, o que Deus fez? Versículo 22. Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés. Deus já pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo como cabeça para a igreja. Nosso cabeça, irmão, já está acima de todas as coisas. Já está acima de todo principado e potestade, todo domínio, todo poder. Amém? E a qual eu deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo. O que é plenitude? Por que a igreja é plenitude de Cristo? Quando você é saturado por Cristo, você se torna a plenitude. Qual a diferença entre a riqueza e plenitude? A riqueza está objetivamente fora de você. E a plenitude é a riqueza subjetivamente constituída em você. Deu para entender a diferença? O Brasil é rico, não é isso? Rico em muitos produtos agrícolas, muitas riquezas. Nós temos uma das melhores carnes. Quando a gente viaja por aí, vai para a Europa, por exemplo, pensa logo, ali na Europa tem muito porco, muito frango, mas carne de gado é muito ruim. Estados Unidos ainda tem carne boa, mas na Europa a gente pensa logo na carne do Brasil. Cadê fazer uma picanhazinha, não é isso? Então, ai, mexi com ele aqui. Vem cá, já que você falou, vem cá. A riqueza do Brasil é a picanha. A picanha, do lado de fora, é riqueza. Mas depois que a picanha foi comida por esse homem aqui, ele se torna a plenitude. Os irmãos entendem, não? Jesus, Cristo, Deus não quer, para que Deus possa encabeçar todas as coisas em Cristo, Deus já pôs Cristo como cabeça. E Deus nos colocou como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, irmãos, nós já temos cabeça vitoriosa. Já temos cabeça que está acima de todo o principado e potestade, já está acima de todas as coisas. Mas a nossa essência ainda não. Então Cristo precisa fazer de nós a plenitude. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, não? Ele precisa passar para nós, dia após dia, a sua riqueza. O alimento diário, a Bíblia, comunhão com o Senhor, as reuniões da igreja, comunhão na palavra, não é, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus. Irmãos, passando por tribulações, dificuldades, invocando o Senhor,
O Senhor provê salvação. Irmão, tudo isso faz parte da constituição da riqueza de Cristo, virando a plenitude de Cristo. Só quando, irmãos, a plenitude de Cristo ser formado em cada um de nós, chegará um tempo em que a criação vai parar de gemer. Romanos 8 fala que a criação a um só tempo geme. Está aguardando o quê? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação está aguardando, estão querendo ser libertos do cativeiro da corrupção, enquanto nós estamos imaturos. Mesmo tendo Cristo como cabeça, mas nós ainda estamos imaturos. Mas graças a Deus, a maneira de Deus fazer a sua vontade é nos encabeçar e nos, o quê? Colocar suas riquezas. Então, o processo de justificação é apenas na fase inicial. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, pela morte de Cristo, fomos redimidos. E hoje, por causa da justiça de Deus, fomos justificados. E hoje nós temos paz com Deus, está em Romanos capítulo 5, versículo 1, não é isso? E fomos reconciliados com Deus. Irmãos, isso é para nós começarmos a receber riquezas de Cristo. Porque isso nos conectou com a cabeça, não é isso? Conectou com a cabeça. Mas agora, irmãos, a vida da igreja daqui para frente, aí é que conta. Não pense que a sua vida cristã acabou aí. Vamos esperar um dia ir para o céu. Não, mal começou. Deus quer começar a mudar a sua natureza. A sua natureza caída. A natureza do velho homem precisa ir embora. E a natureza de Cristo, de Deus em Cristo, precisa dia a dia entrar em você e efetuar a salvação metabólica na sua vida. Quer dizer, cada vez mais as células que constituem você, eu estou falando células espirituais, constituem você, vão o quê? Substituindo as células velhas que saem de você. E daqui a pouco, mais da natureza santa de Deus. É por isso que Romanos 11, ele fala da boa oliveira. Nós todos éramos da oliveira brava. E põe brava nisso. E agora Deus nos enxertou, nos encabeçou. Ele quer passar, mandar para nós, irmão, pela raiz, a seiva santa. Essa seiva santa está nos santificando. A santificação, ao contrário de que muitos cristãos pensam, a santificação é não pecar. A santificação é fazer coisas certas para Deus. Não, não é isso. Esse é um conceito moral, ético. A santificação, irmãos, é você se encher da vida santa de Deus. Porque o que é, nesse universo, a única coisa santa é Deus. Não é pelo fato de você não pecar, você é santo, não. Se você não tem Deus, não é santo. Se você tem Deus, você é santo. E quanto mais porção de Deus em você, mais santo você será. Não é conceito moral. E por isso, irmãos, dia a dia, estamos recebendo da seiva santa, da raiz santa. Irmãos, tem que ter paciência. Ninguém vira de um dia para o outro. Só cogumelo que sai assim, ó, pum! Vocês já viram? Quem já viu a plantação de cogumelo? Aquele champignon. Né? À noite não tem nada, mas no dia seguinte, amanhã, pum! Nasceu o cogumelo. Irmãos, nós não somos cogumelos. Somos filhos de Deus. Então, isso demora. Só que tem que ser um processo contínuo. Você não pode hoje estar ligado ao Senhor e amanhã não. Jesus fala em João 15, eu sou
a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então o segredo é permanecer. Permanecendo, a cabeça consegue colocar a natureza santa e a vida divina de Deus em nós, fazendo essa transformação metabólica na nossa vida. Irmãos, esse é o processo de santificação. Estamos sendo santificados, estamos sendo transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Até que a igreja se torne a plenitude de Cristo. Quando a igreja se tornar a plenitude de Cristo, irmãos, Cristo nos encabeçará efetivamente. Hoje nos encabeça, ainda não totalmente. Nos encabeça apenas em posição, ainda não em realidade. Mas, irmãos, Deus está trabalhando em nós. Ele precisa trabalhar em nós. Por isso, hoje à tarde, eu falei para os irmãos que servem os líderes, nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Você me fala dessas verdades tão maravilhosas que nós estamos desfrutando, e você tem problema com sua mulher, com seu marido, então eu vou pôr em dúvida isso que nós estamos desfrutando, se isso aqui, para que serve isso? Não é? Se eu disser, eu sou assim, não vou mudar. Minha mulher sabe que eu sou assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou morrer assim? Isso é conceito dos estoicos. Fatalismo. Eu sou assim mesmo. Se você não acredita que Deus é capaz de mudar você, então, irmãos, vamos jogar fora isso aqui. Ele é ou não é capaz de mudar em você? Por isso, se você tiver problema no casamento, não apenas se acostume ao casamento, do jeito que está. Precisa mudar. Creia na palavra de Deus. E viva a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é capaz de mudar você. Se eu pergunto para as mulheres de hoje, você acredita que seu marido mude? Alguns vão dizer, não sei não. Ele já prometeu mudar tantas vezes. E se eu perguntar ao marido, sua mulher, você acredita que mude? Não sei não. Mas, irmãos, baseado na promessa de Deus, na vontade de Deus, nós cremos que muda sim. Nós mudamos sim. Porque a vida santa da seiva da boa oliveira está nos mudando. Não sou eu, não é uma mudança comportamental do lado de fora, externamente, mas uma mudança de essência. A natureza minha está sendo transformada em cheia de natureza de Deus. Embora eu não tenha tempo, irmãos, de falar sobre isso, né? Hoje já está... Acho que meu tempo já está esgotado. Mas, irmãos, só tem uma maneira de Deus realmente, porque isso tudo é teórico. É fácil falar, mas como Deus vai fazer esse trabalho de forma que cada vez mais a sua natureza, a sua vida sejam infundidas dentro do nosso ser? Deus precisa do trabalho da circunstância. Deus precisa do trabalho das tribulações. Até agora estava tão bonitinho, né? Tão legal, né? Tal. E de repente Pedro tinha que tocar em tribulação. Não é assim? Obrigado, viu? Obrigado. Você ajudou muito. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 1 fala o que eu já falei, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos essa esperança, irmãos, de que Deus vai nos glorificar. Deus vai fazer de nós homens pecadores, mas através desse trabalho de transformação, nós vamos ser a glória de Deus. Hoje não tenho tempo de explicar a glória de Deus, está no volume 2, o Alimento Diário. Últimas 2 mensagens eu falei sobre a glória de Deus. Uma nova definição, não é mais a definição tradicional, convencional. Vocês podem ver, né? Está aí, né? O Alimento Diário novo, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês acho que não receberam ainda. Acho que acabou de chegar. Ó, esse novo Alimento Diário aqui, o Evangelho da Glória. As 2 últimas semanas, semana 7, semana 8, falam da glória. Dá uma olhada nisso, eu não tenho tempo hoje à noite de dizer. Né, ele fala da, deixa eu ver aqui, ó. Ele fala da semana 7, o Deus da glória, e semana 8, o Evangelho da glória. Isso muda o seu conceito com relação à glória. Glória não é só uma luz, um resplendor, não. A glória é um elemento ativo de Deus para trabalhar em nós. Obrigado. Mas eu quero terminar da seguinte forma, irmãos. Versículo 3. Não só, irmãos, gloriarmos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Portanto, não sou eu que estou falando das tribulações. Se você quer chegar à glória, você precisa das tribulações. Porque enquanto você está desfrutando da natureza santa de Deus, você precisa de fato, no dia a dia, nas horas mais difíceis, você conseguir realmente absorver essa seiva. Porque do contrário, tudo fica muito superficial. Creem nisso ou não? Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, que é caráter aprovado. E a caráter aprovado produz esperança, a esperança da glória de Deus. Nós precisamos das tribulações. Só que daqui para frente, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Não vai mudar a sua vida, não. As tribulações vão ser sempre as que você já passa. Não são as novas tribulações, não. São as tribulações cotidianas, são as tribulações diárias que você já passa. Inerentes à vida cristã, inerentes à vida humana. Porque Deus deseja transformar você. Deus quer usar todas as situações, todas as circunstâncias, principalmente as mais difíceis, para que você possa realmente absorver a seiva. Vocês já viram que a nova geração que não passa por tribulação, não passa por sofrimentos, é uma geração superficial. Não aguenta nenhum tranco, não tem perseverança nenhuma. Mas a geração que passa por sofrimentos é mais resistente, resiliente. Deus faz a mesma coisa. Deus quer nos fazer de fato a plenitude de Cristo. Só para terminar, na viagem para cá, de São Paulo para cá, nós pegamos, 3 horas e meia, 4 horas de carro, né? Aí eu, de repente, não sei porquê, o Evandro falou para mim: Pedro, o meu sobrenome é Carvalho. Como é que você falou para mim? Não entendi, não me lembro agora. Existem 2 raízes de Carvalho. Não, isso você leu depois, mas antes. Você perguntou para mim sobre Carvalho, o que era? Quem que falou para mim sobre a... Marcelo, né? Marcelo, cadê o Marcelo? Marcelo que falou para mim sobre... irmãos, é uma outra coisa maravilhosa, vocês têm que ouvir as mensagens de Lisboa, né? A ligação que tem Portugal, Brasil e Israel. Maravilhoso. O Brasil é um país especial para Deus, sabia?
Vocês têm que ouvir essa mensagem. Brasil é diferenciado para Deus. Apesar da gente não ser país do primeiro mundo, somos como os pescadores da Galileia, mas, irmãos, Deus está nos usando e quer nos usar para o Evangelho do Reino ser pregado a toda a terra habitada. E Deus nos usa para entrar na Europa por meio de Portugal. E também, irmãos, nós orarmos para que Israel, que é o povo de Deus aqui na terra, paralelamente com o nosso povo do celestial, Deus consiga concluir, né, a sua vontade aqui na terra. Isso tem tudo a ver. E Brasil será o deserto preparado para a mulher universal se refugiar nos tempos difíceis da grande tribulação. Nós aqui estamos preparando o lugar para muitos que fugirão do Oriente Médio, da Europa, ou até da América do Norte, virem para cá, fugindo do anticristo. E aqui, irmãos, terá ambiente para eles sobreviverem por 3 anos e meio. E nós estamos aqui preparando essa terra. Por isso, irmãos, o Senhor teve que fazer uma mudança aqui no Brasil, porque não podia continuar daquele jeito. Então, alguma coisa o Senhor quer com essa terra, e nós somos bem-aventurados. Por isso, irmão, não fique alheio a tudo isso. Não continue vivendo a sua vidinha. Irmão, nós somos importantes demais para fazer a vontade de Deus. Então, voltando um pouquinho a falar sobre Carvalho, vou terminar com Carvalho, viu? Em honra ao sobrenome dos Carvalho que estão aqui, né? É de Carvalho, né? De Carvalho. Irmãos, e quando ele falou do Carvalho, eu falei, você sabe, você conhece Isaías? Você lembra o versículo? Já esqueceu, né? 6:13. Hã? Isaías 6:13. Quem pode ler para nós? Você tem aquele texto que eu mandei para você? Eu falei pro... o Marcelo falou para mim que Deus soberanamente fez com que um rei de Portugal, 50 anos antes da viagem de Pedro Álvares Cabral para o Brasil, plantasse uma floresta de carvalho. Porque a carvalho é a melhor madeira para fazer navios. As caravelas de Portugal, que eram as mais famosas da Europa. E está aí? Eu vou ler aqui sobre o texto sobre o carvalho, tá bom? Você pode perguntar por que o carvalho, se ele não dá fruto comestível, por causa das características do próprio carvalho. Se você chegar em um bosque com muitas árvores e nele houver um carvalho, não há como não distingui-lo. Ele provavelmente será a árvore mais velha e mais alta do bosque. O carvalho tem uma vida média entre 500 a 1000 anos e alcança entre 30 a 40 metros de altura, ou seja, uma vida longa. Isso lhe proporciona uma característica sofrida, caule enrugado e raízes profundas. Mas isso não tem nada que ver com a sua idade. Tem gente que fala assim, sabe quantos anos de cristão eu sou? Não tem nada que ver com a idade. Depende do que você sofreu, do que você passou na sua vida. Assim como quem vive muito, passa por muita coisa. O carvalho tem uma característica muito interessante. Quando ele passa por uma tempestade e recebe fortes pancadas de vento e chuva, seu tronco, que é uma das madeiras mais resistentes do mundo, não se quebra, mas se contorce
enverga e se molda ao vento. O carvalho tem forte resistência às situações da vida. Você é um carvalho ou não? Cadê os carvalhos? Por incrível que pareça, quanto mais ele se sujeita às intempéries, mais fortalecido ele sai delas. Ah, tribulação, eu não aguento tribulação. Você sabe que as tribulações te fazem muito bem. Você sai mais fortalecido, pois suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade. Sabia disso? A cada tempestade suas raízes são mais profundas. Seu tronco se revigora e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui drasticamente até se tornar nula. Você pode ser arrancado do solo, da igreja, da vida da igreja, do Senhor? Não. Quanto mais você passa por intempéries, mais raiz profunda você tem. Ó Senhor Jesus, o carvalho se embebe de todas as consequências dos temporais e assim adquirem um aspecto desproporcional, exatamente como um ser que tivesse realizado um grande esforço ao longo de sua constituição. Chega mesmo a parecer entristecido. Às vezes, irmãos, a gente até parece entristecidos. Mas, irmãos, Paulo fala, como é que é? Entristecido, mas sempre alegres. Desanimado, abatido, mas não. É isso aí. É tipo de árvore que quanto mais forte o vento ou a tempestade, mais forte ele fica. Seu tronco se firma e ele não se quebra. Quer dizer, tem uma madeira, a constituição da madeira é própria para navio, porque precisa de resistência, né? É flexível, ela não se quebra, né? Porque o navio, com o impacto das ondas, precisa de madeira que possam ser mais flexíveis e duradouras, né? Ao contrário de... Isso, né? Deixa eu ver onde está. Suas raízes não são profundas por causa dos longos anos de vida. Onde eu estou? Está certo, né? Mas porque quando a tempestade passa, ele procura aprofundar mais ainda as suas raízes. Seu objetivo é permanecer em pé, sem quebrar, firme e forte. Irmãos, isso é a tribulação, produz a perseverança. Ao contrário de outras árvores, o carvalho não perde suas folhas no inverno, ele continua frondoso, cheio de vida, mesmo no período mais difícil do ano. Ao que parece, Deus criou o carvalho para resistir. Quando Deus compara os seus a um carvalho, ele sugere que é assim que as coisas deveriam ser para nós. Irmão, não reclame das tribulações. Mesmo quando atacado por qualquer situação, seja ela natural, como uma tempestade, fortes ventos, queimadas, ou seja ela o machado de um lenhador, o carvalho se determina a não sair de sua posição, e mesmo que seja derrubado por causa das suas raízes profundas, é muito difícil arrancar o toco que fica. Isso leva o carvalho a brotar e começar a crescer novamente. Não tem como derrubar, não tem como destocar um carvalho. E Deus quer fazer de você um carvalho. E o terebinto é uma espécie de carvalho já de menor estatura, e tem uma característica: quando a casca é ferida, exala um perfume. Irmão, quando nós somos machucados por alguma situação, né, de tribulação, nós nos tornamos o perfume de Cristo. Portanto, irmãos, não encare a tribulação normal do seu dia a dia diferentemente daqui para frente. As tribulações são a bênção disfarçada de Deus, para Deus tornar você a glória de Deus. Deus quer fazer de você um membro cheio da plenitude de Cristo.
não só doutrinário, não só conhecer teoria, mas o Senhor quer que você, na sua essência, esteja cheia da natureza de Deus, cheia da vida de Deus. E a igreja precisa de homens maduros. Nós aqui, em cada igreja, precisa de pessoas crescidas e maduras. Chega de criancices, não é? Chega de infantilidades. Qualquer coisa, um quer competir com o outro, cheio de invejas, contendas entre nós. Não, nós estamos aqui, irmãos, nos portando como homens maduros. Pelo contrário, nós somos homens que trazem a moderação para a igreja. Os homens maduros trazem a moderação para a igreja, diminuem os conflitos, não é isso? Acaba com todas as inimizades, de forma que a igreja possa edificar no tempo de paz, até que o Senhor volte. E nós sejamos o quê? Manifestados como a glória de Deus, e a criação agradece, porque a criação até agora está gemendo, esperando que a gente deixe essas criancices e amadureça logo. Mas, irmãos, nós vamos dizer para a criação, nós vamos... hoje não deu para falar sobre trabalhar de última hora, né? Puxa vida, eu queria falar sobre isso. Não. Bom, vai ter que ser em Itaúna. Vamos falar em Itaúna. Irmão, não há tempo a perder. Hoje, a nossa hora tem que valer muitas horas. Mais do que nunca, irmãos, Deus precisa de você. Não fique em casa só cuidando dos seus negócios. Cuida dos negócios do Pai. Negócio do Senhor. O mistério da vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Aí chega em Colossenses 3, fala, Deus vai fazer a igreja, quando chegar nessa plenitude, não haverá nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Na verdade, Cristo será tudo e em todos. Tudo dentro e todos. A igreja toda. E quando tudo acabar, vier o milênio, Deus dará aos vencedores o galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. E quando, no final de 1000 anos, Deus ainda permitirá a última manifestação, né, das coisas negativas, e Cristo também colocará, não só Satanás, mas até a morte será lançado para o lago de fogo. Portanto, o último inimigo a ser lançado, finalmente, ele mesmo, ele entregará o reino a Deus Pai. Isso está em 1 Coríntios 15. Ele entregará o reino a Deus Pai, e ele mesmo se sujeitará ao encabeçamento de Deus Pai. Então, a Bíblia diz, Deus então será? Deus será? Tudo em todos. Primeiro, Cristo será tudo em todos, e depois Deus será tudo em todos. Toda a eternidade. Esse é o mistério da vontade de Deus. Irmãos, eu espero ter encorajado você a não viver uma vida sem sentido. Vamos levantar-nos para fazer a vontade de Deus. O Senhor abençoe todos vocês. Amém.